Boa Umas noite. plantazinhas para a gente ir fazendo aí, fazer daquelas mais complexas mesmo, pelo menos as mais fáceis, o cara faz de olho fechado. É verdade. E quando você vê, você está entregando um produto completo. É, Aí um cliente vai falando para o outro, quando você vê, você já está no mercado, tirando onda já. exatamente. Aí a Delmo estava até conversando. Às vezes o pessoal pensa que é difícil, é caro esses projetos, sabe, para fazer. Mas Aham, muita gente, se eu já vivo no mercado mesmo, sabe que exige e gosta de ter essa planta elétrica para fazer e tá ali, né? Para se situar do jeito que as coisas têm que ser. exato. Estava aqui ontem, até ontem eu estava comentando com a Adelmo, um pessoal aqui onde eu moro, a conta de energia está vindo bem mais cara com praticamente a casa vindo toda fechada. Isso aí é mal dimensionamento do circuito. Tem que ver Perfeito. onde é que está o erro. Aí o povo acha que é só ligar um disjuntor e dizer assim, ah, ligou, tá bom. Acendeu, também tá bom. Aí acha que é só É. isso. Exatamente. E uma coisa que eu estava até debatendo com os alunos na aula de ontem, assim, uma das coisas que o mercado está percebendo, aqui para instalações com não foi para a turma de fio de 1,5. EDF ontem, mas cada vez mais o mercado está percebendo que você fazer um serviço somente com a pessoa mais barata ou que a pessoa se intitula que sabe fazer o serviço, acaba saindo mais caro do que você fazer com um profissional. Porque o dinheiro que o cliente for gastar com os excessos de uma pessoa que não domina o assunto, sai mais caro do que você economizar pagando pelo serviço do profissional que entende do assunto. Positivo. Então, você vai gastar mais cabo, você gasta mais aterramento, se você não fizer da forma correta, você gasta mais conta de energia, você tem resistência, você vive com a casa disparando, e quando você contrata um profissional, o sistema vai funcionar corretamente, de forma econômica, você vai gastar pouco material e acaba se tornando mais barato ou você empata com um profissional que se intitula ser o mais barato. Aí eu vou trabalhar somente com eletricista porque isso é mais barato e ele resolve. Se o cara for experiente, de fato, se for uma instalação simples, pequena, ele consegue resolver. Isso aí não tem problema. Mas o mercado está cada vez mais se deparando com situações e está sendo indispensável você contar com um profissional. Isso. E o Porque mercado de projeto ele encontra espaço justamente nesse lugar aí. isso, muita gente hoje está atualizando, né, as casas, né, reformando, fazendo todo esse aparato e muitas coisas que esse pessoal antigo assim, né, sem só pelo o empírico, né, somente isso. Hoje está deixando de existir, né? Tá vendo que é mais vantajoso você gastar um pouquinho a mais do que manter aquele padrão ali que você vê que não tá dando certo. Aí tá Exato, sempre mudando. exato, Aí, exatamente. quando é como o senhor falou, um projeto simples, beleza, é pouca coisa. Mas quando é um complexo, quando é algo que nem, como eu peguei, o meu irmão ligou para mim outro dia, que é um casarão, é uma fazenda. E todo dia, entre 9 e 10 horas da noite, o DR disparava. Aí eu disse, rapaz, tá alguma fuga aí. Tem que procurar onde é. Olha só que uma lapa de casa. Mesmo de coisa que você tem, vai ter que procurar agora onde é, porque isso é fuga. Se está disparando, é fuga. Aí quando foi ver, o pessoal puxou uma extensão clandestina, enfiou por baixo da telha
e botou um bico de luz. Essa telha, ela rompeu um pouquinho o fio e a umidade, quando esfriava à noite, aí fechava o curto e disparava o DR. Olha para aí. Meu irmão, que bronca, viu? E aí, para descobrir, é bronca. Pois é, para descobrir é que é a bronca. Hoje, até você vai É. imaginar que isso é fuga, mas aonde é essa fuga? Pois é, pois é. E aí, vamos começar, vamos continuar a brincadeira, Bora. Bora lá. usar um pouquinho dos comandos e a gente vai fazer hoje as esquadrias do portão de acesso e a gente vai tentar importar para o SketchUp para atribuir os materiais. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Espero que vocês estejam com o arquivo aí já na bala, na ponta da agulha, para a gente dar continuidade. Então vamos lá. Nós estamos com o projeto em termos de coberta, estrutura, lajes, alvenarias, o vigamento e o detalhamento de piso, né? Os níveis de piso, onde é rampa, na sua grande maioria já projetado. A gente vai colocar agora os portões, a gente vai colocar aqui o acesso de pedestre logo ao lado da rampa, definir aqui o perímetro do jardim de entrada, onde tem os balizadores do nosso projeto elétrico. E aí a gente vai dando prosseguimento ao detalhamento das esquadrias, detalhamento de uma porta, dessa porta aqui, da porta corrediça do acesso da garagem para a sala, essas janelas altas, as janelas dos quartos que tem a mesma medida, então a gente vai modelar uma e copiar para os demais vãos. E assim a gente finaliza a modelagem tridimensional do objeto, certo? Depois a gente vai entrar na fase de acabamento desse objeto no SketchUp. A propósito, vocês conseguiram ter acesso a esse programa? Eu sim, Professor, professor. o meu deu uma broncazinha aqui. Eu baixei até da SketchUp, mas eu não consigo instalar. Até estava com a Delmo ontem fazendo aqui, mas toda a vida para finalizar ele interrompia a instalação. Aí eu vou ver depois como é que eu faço. Tem a possibilidade também assim, geralmente os programas que eu instalo na minha máquina, eu solicito um profissional, porque às vezes é um valor tão irrisório que economiza uma dor de cabeça que eu prefiro pagar para fazer. Para instalar um programa desse, já com os recursos liberados, é, em torno de R$ 30, você só divulga a chavezinha do Anidesk que ele faz remotamente. Então, no final da aula, se vocês quiserem, eu posso passar o contato da pessoa que executa esse tipo de serviço. Positivo, professor, positivo. É como a gente estava conversando agora. Melhor é fazer com alguém que já entende, já está dentro do negócio, sabe o que está fazendo, do que aventurar. Exato, perfeito. Então vamos lá, vamos partir agora para o acesso de pedestre, o pisozinho aqui do gramado, né, da área verde, onde tem os balizadores, e depois a gente sai para a modelagem, parte para a modelagem do portão de acesso, de pedestre, o portão de veículo, depois essa porta aqui do acesso da garagem para a sala, depois a janela vertical aqui da sala, porta da cozinha, janela alta da cozinha, janela alta do banheiro e depois as janelas baixas dos quartos, que elas são repetidas.
né? Elas se repetem. Aí a gente termina a modelagem do objeto. Então, vamos lá. Vou mudar aqui para a vista de topo. Vou reativar os layers que eu tinha desativado. Para reativar, eu clico aqui em propriedades do layer. Quando abrir essa caixinha daqui, observa que os sóis eles estão apagados. Se eu clicar sobre ele, ele vai reativando. Então, se eu clicar aqui no primeiro da sequência que está desativado, descer com a barra de rolagem para o último, segurando o Shift, ele vai selecionar todos. E depois eu clico somente num sozinho. Ele reativa todos que estão selecionados. Depois você fecha aqui e a gente vai ter acesso à planta baixa para definir os perímetros onde a gente vai atribuir a extrusão. Vou voltar para o estilo de visualização aqui, 2D Wireframe, estrutura de arame. E nós vamos definir aqui um retângulo referente a uma polilinha referente ao acesso de pedestre e outro retângulo referente à área de solo natural. Então, com o layer 3D selecionado, vou atribuir comando polilinha e vou começar traçando aqui o perímetro do meu acesso de pedestre. Onde foi o limite que a gente fez o piso? Só um instante. Deixa eu voltar para a visão isométrica aqui para definir ou para visualizar onde foi o limite que a gente fez desse piso aqui. Então ele está vindo até um pouco depois. Beleza. Até um pouco depois aqui do pilar e da própria parede, né, do muro decorativo aqui. Então, voltando para a vista de topo. Vai ser até esse limite aqui, que é o limite do pilar. Comando polilinha, vou clicar nos vértices da área. Letra C, Enter, fechamos esse retângulo. O próximo retângulo nós vamos fazer também nesse trecho aqui, daqui para cá, envolvendo toda essa área aqui. A área verde menos esse trechinho aqui, porque a gente cresceu, na verdade, esse primeiro degrau de acesso à circulação de pedestre. Fizeram esses dois retângulos, aí a gente volta para a visualização isométrica. Nós temos esses dois retângulos aqui. Professor, me trazer só um pouquinho aqui que o meu tá escolhendo o que vai fazer. Deixa eu ver aqui os dois retângulos até a caixa e depois a área verde, não é isso? Exato. Eu vou fazer. Você fez com retângulo ou com polilinha mesmo?
O primeiro eu fiz com polilinha porque eu achava que precisava tocar até o portão. Mas funcionaria se fosse retângulo. Então os dois dá para fazer com retângulo. Certo. Eu vou desligar alguns layers que está conflitando aqui com a série de linhas para tornar a visualização do projeto mais legível, né? Então, vou desligar o layer cotas, o layer elétrica e assim por diante. O layer layout. Então, os retângulos que a gente precisa são esses dois aqui, ó. Esse e esse. Esse retângulo aqui do acesso de pedestre, eu vou gerar uma extrusão de ponto 15 para baixo. XT, Enter, seleciono ele, boto o cursor do mouse para baixo, digito ponto 15 e dou Enter. Gerei um volume com a extrusão negativa em 0,15. Observem que o desnível entre o piso e o piso do degrau aqui, ó. Esses dois pisos estão no mesmo nível aqui, ó. Faz uma extrusão nele de quanto nesse primeiro, professor? 0,15. No caso, só o acesso ao pedestre, né? Positivo ou negativo, professor? Negativo. Vou voltar aqui para a estrutura de arame. Vou botar numa vista frontal. Vê só, a gente gerou uma extrusão nesse sólido aqui, ó. A gente vai precisar unir esse nível daqui, ó, com esse. Existe um desnível entre o nível do degrau de fora e o degrau interno de 10 centímetros. A gente vai precisar fazer uma rampa de acesso com o volume desse degrau aqui até chegar no nível de cima. Eu gerei uma visão aqui frontal justamente para produzir a polilinha em cima do objeto. Vou pegar daqui, ó, até o nível
do degrau. Volto na vertical aqui, ó, ponto 10. Rapaz, assim não tá indo, não. Deixa eu voltar para a visão isométrica. Vamos lá. Está aqui 3P, Enter. Vou clicar nesse vértice. Vou tocar no pilar. Na vertical, ponto 15. Ele vai ter que tocar aqui no topo da rampa. E eu fecho com a letra C. É esse volume aí. Em cima dele eu vou gerar uma extrusão aqui, lateral, ponto 95. É justamente essa rampinha aí. A rampa do acesso de pedestre, ela tem uma inclinação diferente da rampa do carro. Que a rampa do carro, ela está vindo do nível 0 para o nível 25. E a rampa do acesso de pedestre, ela está vindo do nível 15 para o nível 25. Eu não consegui fazer essa rampinha não, professor. Beleza, vamos lá. Nem eu, esse retângulo, quando fiz a extrusão dele, ele ficou embaixo da base da casa. Não estou entendendo, não. Pronto. A O gente meu fez ficou uma certo. extrusão negativa aqui de um patamar, não foi? A base do acesso de pedestre. Isso. Na lateral aqui a gente tem a lateral da rampa do carro, não é isso? Isso. Você vai fazer uma 3P, comando 3P, Enter. Vai começar daqui, ó, desse vértice, até tocar na lateral do pilar, que é quando aparecer esse perpendicular aqui, ó, na linha azul. Você coloca o cursor do mouse na vertical aqui no eixo Z, digita ponto 15 na vertical, que é a altura do degrau de acesso. E nós vamos fechar pegando aqui, ó, no topo da rampa do carro. Toca aqui, depois a letra C e do Enter. A gente fechou esse polígono aqui, ó. É um trapézio. Dessa base até tocar na base do pilar, ponto 15 na vertical, que é a altura desse degrau de acesso. E depois a gente vai inclinar do ponto 15 até o topo da base do terraço. Ou seja, daqui para cá tem um desnível de 10 centímetros. Fechou essa poligonal aqui, a gente vai gerar uma extrusão lateral de 95 centímetros, de ponto 95.
Joia. EXT, Enter. Seleciono esse perímetro, dou Enter e vou gerar uma extrusão lateral, ponto 95. Nesse retângulo do jardim, a gente vai gerar uma extrusão positiva de ponto 15. A do passeio inicial foi ponto 15 negativo. A do jardim vai ser ponto 15 positivo. É isso aí. Quando pudermos, me sinalizem, por favor. Aqui está pronto. Ótimo. Vamos partir agora para a modelagem do portão. Dos portões, na verdade, de acesso. Pronto. Voltando aqui, vamos partir para a modelagem do portão do pedestre e depois do portão de veículos. Vou desligar aqui a visualização para 2D Wireframe e vou colocar na vista de topo. Aqui nós temos a largura do portão de pedestre e a largura do portão de veículos, certo? Eu vou copiar aqui para fora todos esses retângulos que fazem parte do projeto arquitetônico do portão. Vou copiar bem para fora do projeto aqui. Vou copiar com 15, não, tá 20 metros de distância. Os dois portões eu copiei a 20 metros de distância em planta baixa. No caso, é só esses que estão com as linhas vermelha e amarela, né? Exato. Ó, Dê um zoom lá, altura, professor, por favor. Lá. Isso, um zoom. Pronto, agora lá, no portão mesmo. Lá no portão da garagem. Lá na frente. Isso. Essa última linha de baixo vermelha não vai ser copiada não, né, no caso, né? não. Essa daqui Isso. ela só diz respeito à linha do início da rampa. Certo, certo. Aí a do portão são esses elementos que a gente copiou para cá. Então vamos lá. Vou voltar para o ambiente tridimensional, ou melhor, antes disso eu vou medir a altura do portão de veículos tem 2,30 m. Já a altura do portão de pedestre tem 2,15 m, justamente por conta da altura do degrau. Mas no topo eles são nivelados aqui, ó. Certo?
Vou voltar aqui para visualização tridimensional, para vista isométrica, e vou produzir a estrutura da moldura do portão. Ou seja, o portão de veículos, na extremidade dele, ele tem uma moldura de alumínio de 6 centímetros por 6 centímetros. É um tubo quadrado de 60 por 60 milímetros, certo? E eu vou gerar uma extrusão nessas tubulações da extremidade com a altura total do portão. EXT Enter. Vou selecionar os quadrados da extremidade e vou gerar uma extrusão de 2,30 m. Nesse retângulo vermelho aqui, ó, da base, nós vamos gerar uma extrusão de 6 centímetros, 0,06. Um momento aí, professor. Certo. A base é de quanto? A extrusão de quanto? 0,06. Não. As colunas aí do Jara aí. 2,30 m, 2,30. 2,30. Ok. E a outra é o quê? Extrusão de 0,06. 0,06. Agora no caso é de todas Do as linhas, retângulo vermelho. só do vermelho. Só do vermelho que envolve o portão de fora a fora aqui. 0,06. Isso. Ok, 0,06. Pode prosseguir. Pronto. Essa trave inferior aqui que a gente acabou de gerar, eu vou copiar ela do ponto superior aqui, ó, para o topo dos dois pilares laterais, dois tubos laterais. Cuidado para não copiar para fora. Ele tem que ficar dentro do pilar, dos pilaretezinhos laterais. Pronto. Agora nós vamos unir essas quatro peças. Comando Union. Seleciono clicando nas quatro peças e dou Enter. Esse retângulo amarelo que sobrou aqui na base, eu vou gerar uma extrusão com as medidas internas dessa moldura. Ou seja, se eu tenho 6 centímetros na parte superior e 6 centímetros na parte inferior, de uma altura de 2,30, significa que vai ser 2,30 menos 0,12. Não é isso? 6 embaixo, 6 em cima, gerando uma altura de 2,18 m. Eu vou gerar uma extrusão nesse retângulo amarelo de 2,18 m e vou mover ele para cima, clicando num ponto fora aqui, ó, em 0,06. É para trazer ele para o centro da moldura.
Positivo. Agora nós vamos reproduzir esse passo a passo, agora no portão de pedestre, com uma altura de 2,15 m. Vou voltar aqui para o estilo de visualização 2D Wireframe. EXT Enter. Vou gerar uma extrusão dos dois tubos laterais em 2,15. Vermelho, ele da base para o topo. Depois, unir as quatro peças. E gerar a extrusão do fechamento central do portão. Ângulo amarelo, vou gerar uma extrusão para fechar esse vão interno da moldura. 2,15 menos 12 vai dar uma altura de 2,3 m. Extrusão do retângulo amarelo, 2,03. Movo ele, clicando num ponto fora, na vertical, 0,06, que é para ele sair do nível. Moldura e fechamento frontal. Podemos avançar? Sim, professor. Pronto. Esse portão de pedestre aqui, ele tem que ser 15 centímetros mais alto, justamente por conta da altura do degrau, não é isso? Vou mover ele 0,15 na vertical, de forma positiva, de forma que eles vão ficar nivelados pelo topo aqui, ó. A altura deles ser a mesma. Eles são nivelados pelo topo. E a parte inferior, ele é menor 15 centímetros por conta da altura desse degrau aqui, ó. Lembra que o retângulo, os retângulos que compõem a geometria do portão, a gente copiou com 20 metros para frente. A gente vai mover 20 metros voltando agora. Ele já vai ficar exatamente no ponto dele na modelagem. Seleciono os dois, M Enter, seleciono os dois, clico num ponto fora, cursor do mouse sobre o eixo X, digito 20 e dou Enter. Olha que beleza.
Estão exatamente posicionados, nivelados pelo muro. Quando conseguirem, me sinalizem, por favor. Ah, professor, eu vou esperar o seu arquivo, viu? Porque o meu aqui deu alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo, não. O meu está faltando um monte de coisa agora. Oxente, Oi, não deu, eu ativei as leis, mas não apareceu tudo não aqui não. Aí depois saí desativando, mas é como se nem existisse agora no desenho. Não sei o que aconteceu, não. eu vou compartilhar esse arquivo aqui no WhatsApp para ver se tu abrindo ele vai ter todos os elementos aí no projeto. Beleza. O meu tá, fiz aqui, professor, mas só não tô conseguindo alinhar o portão, porque Quando como que eu... tu copiou com 20 metros para frente? Não, eu copiei aleatoriamente. Mas É por aí isso. ele tá pronto, ele só não tô conseguindo. O portão com a porta não tá alinhado em cima, tá, o portão tá um pouco mais alto, o portão O portão de pedestre ou de de carro? pedestre. Tu moveu ele ponto 15 para cima. Movi, mas depois eu voltei de novo porque não tá, ficou bem mais alto. Acho que eu tinha copiado normal pra frente. Depois que a gente copia ele pra frente, é só mover ele pra cima novamente, ponto 15. É, Ficou muito mais alto. Meu. deixa eu compartilhar o arquivo aí com vocês. Rapaz, tá prontinho aqui, só falta só. Botei ele na vista de topo não, de lateral, né? Na frente mesmo. Aí ele não tá bem alinhado. Se eu mover também, selecionando ali a partir do vértice inferior e colocar ele ali bem onde O tá. que você pode. Vamos supor que o meu também tivesse fora numa distância qualquer aqui, certo? Pronto, eu movi para uma distância qualquer. Eu posso mover ele pegando aqui, ó, da extremidade da base do portão e colar lá onde coincide com a linha vermelha do portão. Aqui, ó, Pronto, é isso que eu tô fazendo. com a linha amarela no caso. E o portão de pedestre, vamos supor que ele esteja fora aqui também. Você pode mover ele pelo ponto médio do topo aqui, ó, midpoint, e colar no midpoint dessa parede decorativa aqui, ó, pelo topo. Ele vai inserir no mesmo ponto.
Quando conseguirem aí, me sinalizem, por favor. Coloca aí na visão de 3D aí, professor, para eu ver como é que. E aqui no topo, ó, o ponto médio dos 6 centímetros, ele tem que casar com o ponto médio dos 15 centímetros do muro decorativo. Midpoint com midpoint. Eu acho que eu fiz a medida bem mais baixa, porque tá bem mais baixo mesmo. Deixa eu mover pra cima. Às vezes pode ser o ponto que você copiou a barra inferior para a barra superior. Mas enfim, se quiser dar continuidade com o arquivo que eu enviei, fica à vontade também. Ou então refazer o processo. Vocês querem que eu refaça o passo a passo dos Um portões momento aqui? aí, professor. Só, desculpa, vocês pediram para eu esperar ou para eu refazer? Vai Esperar depender um de pouco. Não entendi. Vai depender de Adelma aí. Mas se quiser refazer, já fixa mais, viu? Eu vou pegar o arquivo, não tô conseguindo alinhar não. Então, vamos refazer, e aí a gente revisa. Vou deletar aqui portão. Nós vamos copiar os retângulos iniciais da planta baixa, tanto do portão de veículo como do portão de pedestre. Estou copiando para fora aqui, ó, com o orto ligado, com uma medida conhecida, pode ser 15, 20. Eu escolhi 20 metros aqui, ó. Vou gerar uma extrusão desses tubos laterais aqui de 2,30 m. Calma aí, professor, deixa eu só selecionar aqui, viu? Certo.
Copiar ponto 20, é? Não, copia para 20 mesmo. Não é ponto 20 não, é 20 metros para frente, fora do projeto. 20, enter. Com o orto ligado, viu? O F8 tem que estar ativo antes de você dar o enter. Ok. Pronto. EXT enter. Seleciono os dois tubos quadrados laterais do portão de carro, gerando uma extrusão de 2,30. No tubo de base, a gente vai gerar uma extrusão de 0,06. EXT, Enter, seleciono, extrusão positiva de 0,06, Enter. Copio esse tubo quadrado da base, clicando no ponto de origem dele no ponto superior, não no ponto inferior. Aqui no ponto superior até o topo desse tubo quadrado lateral, desses laterais, formando uma moldura com altura total de 2,30. Feito isso, nós vamos aplicar um union nessa moldura. Tubo inferior, os dois tubos verticais e o tubo superior. Enter. Esse retângulo amarelo remanescente aqui, ó, da base é justamente o fechamento do meio do portão. Então a gente vai gerar uma extrusão com a altura que sobrar nessa moldura. Se a altura externa é 2,30 e eu tenho 6 centímetros embaixo e 6 centímetros em cima, significa que esse vão interno de dentro a dentro tem 2,18 metros. Eu posso medir também no 3D aqui, ó, de dentro a dentro. Vai me dar uma medida aqui, ó, de 2,18. Vou gerar uma extrusão nesse retângulo amarelo de 2,18. E eu movo ele 6 centímetros para cima porque ele está embutido no tubo da base. Ele tem que vir para o topo aqui, ó. 0,06, Enter. Terminamos a modelagem do portão de veículos. Vamos partir agora para a modelagem do portão de pedestres, certo? EXT, Enter. Seleciono os tubos das extremidades, extrusão de 2,15 positiva. Extrusão do retângulo da base, 0,06. Copia o tubo da base do topo para o topo. Atribui o comando union para as 4 peças, para unir essa moldura. Depois vou gerar uma extrusão do fechamento central, de dentro a dentro, com a extrusão de 2,03 metros, e a gente vai mover 0,06 para cima também. 2,03. Isso, 2,03. E a gente move esse fechamento
na vertical em ponto 06. Joia. O portão de pedestre, a gente vai mover ele ponto 15 no eixo Z, positivamente aqui na vertical. Enter, seleciono só o de pedestre, dou Enter, clico num ponto aqui fora, ó, cursor do mouse na vertical, solto o mouse e digito ponto 15, Enter. Joia. E agora eu vou mover os dois 20 metros voltando no eixo X. Enter, seleciono os dois portões ao mesmo tempo, dou Enter, clico no ponto aqui fora do desenho, boto o cursor do mouse aqui sobre o eixo X, solto o mouse, digito 20, Enter. Ele foi inserido exatamente do ponto que ele saiu. Para conferir, a gente coloca aqui no estilo de visualização conceitual e a gente vai dar um confere na visualização do posicionamento dos portões. Posicionamento conferido, a gente vai partir para a modelagem da próxima esquadria, que é a porta de acesso da garagem para a sala. Voltando para o estilo de visualização 2D Wireframe, vai salvando o arquivo. E agora eu vou fazer algumas considerações. Vê só. A abertura do vão que a gente fez na base aqui é idêntica à modelagem que a gente gerou o vão na parede. Eu vou medir a distância de onde está o meu desenho na planta baixa para a altura do nível do piso. Ele está dando exatamente 30 centímetros, que é a altura da base interna da sala. Ou seja, a gente vai copiar todos esses retângulos que fazem
Bem, vocês conseguiram copiar os retângulos da folha da porta corrediça? Não, professor, não, isso aí a gente nem chegou a Já ver. estava fora, não foi? Então vamos lá. Então, vê só. A altura da base, ela tem 30 centímetros, que é justamente a altura do piso da, da sala, certo? O piso interno da casa tem ponto 30. O piso da garagem tem ponto 25. Então tem justamente um degrauzinho de 5 centímetros entre a garagem e a sala. Eu vou medir essa distância aqui, ó, da extremidade da porta até o ponto dela na base da casa. Tem justamente os 30 centímetros. E depois eu vou medir da base para o topo do vão. Tem 2,13 metros, que é justamente a medida que a gente tem dessa porta em corte. Que é justamente os 2,10 da altura da folha da porta, mais 3 centímetros da grade superior da estrutura da porta, gerando uma altura de 2,13 metros. Nós vamos copiar todos esses retângulos vermelhos que fazem parte da estrutura da porta corrediça para uma distância conhecida fora do projeto, o mesmo método que a gente fez para os portões. Comando cópia, seleciono o retângulo da guarnição, o retângulo da moldura da folha da porta, o retângulo interno, o externo, que envolve toda a estrutura da porta, o retângulo do fechamento interno de vidro e a outra moldura do lado direito. Vou fazer a mesma coisa para a outra folha da porta. No final, seleciono a guarnição do lado direito da porta. Não precisa copiar os retângulos de linha tracejada, que essa linha tracejada ela está representando apenas a trajetória de abertura da porta. Ela corre para trás dessa e essa daqui corre para trás dessa. Selecionei todos os elementos que fazem parte da estrutura das portas, clico num ponto base, cursor do mouse para fora do projeto, digito 25 e dou Enter. Professor, tem que ser sempre 20 ou 25? Não. Tem que ser uma medida conhecida, contanto que fique fora do projeto para você modelar o elemento à parte e depois você inserir de volta no ponto do projeto. Porque se você fosse partir para modelar exatamente onde ela está aqui, seria muito confuso, por conta da sobreposição de linhas. Então é sempre interessante a gente copiar os elementos para fora da planta, modela ela de forma individual e depois move ela de volta para o ponto exato dela no projeto. Então, cada folha da porta é formado por 2 retângulos de extremidade, um retângulo geral envolvendo tudo e outro retângulo de fechamento interno. Ou seja, são 4 retângulos. 1, 2, 3, 4. Então, cada folha da porta é formado por 4 retângulos e as 2 molduras laterais, que são as guarnições, a forra da porta, nas extremidades do conjunto todo. Somente para compor, nós vamos fazer um novo retângulo envolvendo tudo aqui, ó, de guarnição a guarnição, fora a fora, envolvendo as 2 forras das extremidades. E vamos salvando o projeto. Vou fazer o meu novamente, o meu ficou faltando um retângulo, professor. Quando você copia com uma medida conhecida, aí você pode somente selecionar o que está faltando e trazer ele com 25 metros. Ele vai ficar exatamente no ponto dele.
Podemos avançar? Pronto, eu vou fazer agora esse retângulo aí, o contorno. Certo, Aqui tá o quê, professor? Agora tá. perfeito. Prossiga. Vamos lá. Esses retângulos das guarnições laterais, nós vamos gerar uma extrusão de 2,13 m. 2,13. EXT, Enter. Seleciono os dois da extremidade de fora e vamos gerar uma extrusão de 2,13. Enter. O retângulo geral que envolveu tudo, nós vamos gerar uma extrusão de 3 centímetros, 0,03. 0,03. E vamos mover ele da parte superior para o topo desses laterais. Não é para copiar ele, é para mover. Porque no caso de uma porta corrediça, a gente não tem uma moldura embaixo. A gente só tem um portal, ou seja, as forras laterais e a forra superior. Feito isso, nós vamos unir essas três peças. Agora essas das linhas vermelhas, as portas de corrediça vai ser 2,10, é isso? Exato, perfeito. Tá prestando atenção, hein? Um bom aluno, cara, você não sabe disso? Vê só, vê que curioso. A moldura da folha da porta, ela tem 10 centímetros de comprimento, certo? E a espessura de 3 centímetros. Então, nós vamos ter uma moldura de madeira, ou de alumínio, que seja, de 10 centímetros ao redor da porta. E esse retângulo de fechamento central vai ser de vidro. Então, vamos lá. Vou gerar uma extrusão nos 4 retângulos de moldura. Vou fazer as duas folhas da porta ao mesmo tempo. Selecionei os 4 da extremidade. Uma extrusão vertical de 2,10. Agora, dos retângulos de base, os dois de base, nós vamos gerar uma extrusão de 0,10, de 10 centímetros. XT, Enter. Seleciono o geral inferior de uma folha e o geral inferior da outra folha, gerando uma extrusão de 0,10. Vou copiar essas duas peças inferiores para o topo dessas duas molduras. Dou Enter, vou copiar aqui, ó, do topo para o topo. Já copiei as duas ao mesmo tempo.
novamente, a gente vai unir essa moldura, as 4 peças. A gente vai unir 4 e depois a gente une as outras 4. Não é para unir as 8 de uma vez, certo? Comando Union, vou escolher as 4 partes da primeira folha, dou Enter, e depois vou unir as 4 partes da segunda folha. E dou Enter. Até agora foi isso que a gente fez. Só falta a gente colocar a modelagem do vidro em cada moldura dessa. Como a gente tem 10 centímetros do piso para a parte inferior aqui da moldura, a gente vai gerar uma extrusão com essa medida interna aqui, de dentro a dentro, que é 2,10 menos 20 centímetros. Isso dá 1,90 m. Então a gente vai gerar uma extrusão dos 2 retângulos do vidro e mover ele, os dois, 0,10 para cima. Vou voltar para a visualização 2D wireframe. Vou medir aqui para conferir o 1,90 m, 1,90 m conferido. Vou gerar a extrusão dos 2 retângulos vermelhos restantes de 1,90 m. XT, Enter. Seleciono os 2 vermelhos restantes. 2,10, ou desculpa, 1,9 e movo os dois na vertical, 0,10. Modelagem finalizada. Joia. Agora a gente tem que mover ele para o lugar. Me digam aí como é que eu vou posicionar ela no ponto exato lá no projeto. No eixo X, 25 metros. Só isso? No caso, tem que mover ela para cima ainda também, né? Por causa do piso lá, a altura do piso. Exato. No eixo Z, 30 centímetros. Isso. E voltando no eixo X, 25 metros. Ela vai cair exatamente no ponto que ela deve estar. Enter, seleciono toda a porta, dou Enter, clico num ponto fora do desenho, do objeto, pulsou do mouse na vertical, ponto 30, Enter. Enter, seleciono toda a porta novamente, dou Enter, clico no ponto fora, cursor do mouse sobre o eixo X, solto o mouse, digito 25, Enter. Ele parou exatamente no ponto dele, lá no projeto. Assim fica fácil demais, professor. Pois é, pegou o bizu, acabou. Agora não salva não, viu, Adel? Fica aí mostrando. É isso aí que eu fiz agora mesmo. Isso é desenrolado, hein? Beleza, beleza. Vamos lá. Agora nós vamos modelar aquele janelão vertical
da nossa sala, certo? Qual é a altura dele do piso para a base do ponto de instalação desse janelão? Ele tem um peitoril aqui, ó, de 30 centímetros e um vão de baixo até em cima de exatamente 5 metros. Essa modelagem daqui a gente pode fazer até pelo próprio corte aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, vamos contornar o layer 3D aqui. Aqui no corte, deixa eu só conferir se as larguras estão iguais. É 1 metro de largura. No vão aqui, de fora a fora, tá dando 1 metro. Tá batendo. Na altura, de baixo até em cima, A bronca é essas linhas aí, professor. Aí fica confuso que só é um monte de linha. deixa eu mudar o lado para medir melhor. Tá dando 5 metros. Então vamos lá. Tá batendo a medida do jeito que tá no corte, tá igual com a medida que tá na ponta. No 3D. Vou fazer um retângulo contornando o janelão inteiro aqui no corte, de fora a fora. Vou fazer um segundo retângulo pegando no limite da guarnição aqui, ó, nos 3 centímetros para dentro. No retângulo cinza. Um terceiro retângulo envolvendo a área do vidro. Retângulo de fora, retângulo a 3 centímetros e retângulo na área de vidro. Depois, vou fazer um retângulo em cada divisão dessa da abertura do vidro. Vou fazer aqui um retângulo daqui para cá, outro retângulo daqui para cá e outro retângulo daqui para cá. Observem que tem um retângulo para cada elemento que vai gerar uma extrusão. Quando puder prosseguir, me sinalizem. Pode sim, por mim. Beleza. Então vamos gerar uma extrusão nesses dois retângulos mais externos. EXT Enter. Vou selecionar esses dois externos, gerando uma extrusão de ponto 10. Como houve uma modelagem de um retângulo dentro do outro, a gente tem que subtrair um do outro. Subtract. Seleciono o retângulo ou o objeto externo, dou Enter e seleciono o interno e dou Enter. Subtraímos um do outro.
Podemos avançar? Calma aí, como não tá subtraindo, não. Vou fazer de novo. Certo. Pega a borracha e apaga o meio. Receba. Vou esperar a minha vez. Calma que eu vou devolver. Eu vou bem dar retorno para você, viu? Esquente não. Acho que é alguma coisa da seleção aqui que eu tô fazendo. Não tá subtraindo, não. Deixa eu voltar aqui. Tem que botar o comando, Adam. Selecionar o de fora, entra, e depois o de dentro entra, pô. Exato. E é isso que eu tô fazendo. Ó, subtract, enter. Seleciono o de fora. Clico na esquinazinha dele aqui, ó. Dou enter. Boto o cursor do mouse sobre o de dentro. Quando selecionar somente o de dentro, ó, se eu Agora clicar aqui, vai foi. selecionar o de fora de novo. Obrigado, você é desenrolado, professor. Eu não sei, desse jeito fica fácil demais. Era porque quando eu tava selecionando os dois. Era O na de fora esquininha de que ficou novo. melhor. Exato. Adam, um ditado diz que a prática faz a perfeição, né? Tu vai praticando aí uma hora dá certo. Tá vendo aí? Exatamente, exatamente. Desenrolado. Vê só, eu vou mover, desculpa, essa moldura aqui para fora, no eixo X, com uma medida conhecida também. Vou botar aqui 15 metros. E vou modelando o restante. Eu vou refazer esse segundo retângulo aqui, ó. E o terceiro. Eu refiz esses dois aqui, ó. Que pega agora na moldura da janela propriamente dita. No caso, o da linha cinza e o outro da própria janela. Exato. Vou gerar uma extrusão deles dois ao mesmo tempo. Com a espessura de 0,03. Mais uma vez, vou ter que subtrair o de essa partinha de dentro do de 03 ou fora. 06? 3. Ok. Vou ter que subtrair esse interno daqui do externo. Seleciono o externo, dou Enter. Seleciono o interno, dou Enter. Agora foi, viu? Você é tu que era ser um bom aluno, poxa? Depois de 1000 tentativas dá certo. Uma hora tem que dar certo. O computador se cansa, aí ele tem que fazer de todo jeito. Ah, calma, moleque. 1000. Esperar a minha vez. Calma aí, você vai chegar lá. Até o programa tá se cansando, tá fazendo automático. Vou mover essa moldura também 15 metros para a esquerda aqui. Os 15 metros no eixo Y, professor?
No eixo X 15 também. também. Para o mesmo lado da moldura inicial. A diferença é que quando a gente mover, ela vai ficar encaixada no eixo interno, assim, na parte interna. Porém, a gente tem que mover ela para um ponto médio dessa moldura de fora. Ela está faceando pelo lado inferior aqui, ó. Ou seja, tem que mover ela para o meio dos 10 centímetros aqui, ó. A gente volta aqui para o estilo de visualização 2D Wireframe. Nós sabemos que essa estrutura daqui é a interna e essa daqui é a externa, não é isso? Vou mover esse elemento, esse objeto, desse ponto médio para o ponto médio da estrutura externa, de midpoint para midpoint. Ô, professor, se eu Oi. mover ela no eixo Z de 0,05, dá certo também, não? Não, porque de fora para a parte inferior só tem 3,5. Senão ela vai ficar deslocada, ela vai ficar mais, ela vai pegar de baixo para o ponto médio. Mas da face para o ponto médio. A gente quer do ponto médio para o ponto médio. Daria certo se você movesse no eixo Z ponto 0,35. Aí daria certinho do ponto médio para o ponto médio. Aí quais são os pontos médios? Mostra aí novamente, professor, por favor. Pronto, esse daqui, ó. M Enter, selecionei essa primeira moldura. Dou Enter. Aí vou clicar nesse ponto médio aqui, ó. Vou posicionar o cursor do mouse para cima até aparecer o ponto médio da moldura de fora. E clique. Vamos ver. Vem pra cá. Pronto. Pronto, agora vamos modelar os vidros para inserir no ponto médio da moldura interna. Uma moldura externa que eu insiro a esquadria e depois eu insiro o vidro na esquadria. Esses 3 retângulos internos aqui, ó, que a gente gerou, a gente vai gerar uma extrusão de 1 centímetro e depois mover do ponto médio dele para o ponto médio da esquadria. EXT, Enter. Vou selecionar os 3 ao mesmo tempo e vou gerar uma extrusão positiva de 0,01. Ponto 0,1. Dou Enter. Vou mover as 3 lâminas de vidro. Vou Quando eu posicionar. for selecionando o último retângulozinho, ele seleciona o completo. Não consegue selecionar. Mesmo dando zoom. Deleta o completo. Quando tu dá ESC, clica no completo e deleta ele. Porque o que está acontecendo é que um está sobreposto ao outro. É isso mesmo.
XT. De quanto? De 0,03? Não, 0,01. 0,1. Ok. Isso não é vidro blindado, não, rapaz. Tá forte. Uma mansão dessa, o cara tem que botar tudo forte. É para suportar a altura dele. Pois é. Porque senão, até com o esforço do vento pela altura da folha, ele acabaria estourando. Aí tem que ser um vidro de 10 milímetros. Adel quer botar um na casa dele de meio metro. Aí tá certo. Muito dinheiro guardado. M-Enter. Vou selecionar as 3 lâminas de vidro. Dou Enter. Vou aproximar o zoom da extremidade de uma delas e vou clicar no ponto médio da superior. Clico no midpoint e vou colar no midpoint da moldura interna aqui, ó. Professor, isso é muito fácil. Guarnição, moldura interna e folha de vidro. Como ela está posicionada na horizontal, a gente tem que gerar um rotate dela na vertical. Boa noite, professor. Já aventura. Boa noite, desenrolado. Como tá a noite aí? Boazinha? Hoje tá boazinha demais. Não é? Como começar o dia? Tu é desenrolado. Me deixa pra ajudar. Acaba bom. Se deixar, ele conversa a noite todinha. É bom, é bom. Vou voltar aqui para o estilo de visualização 2D Wireframe. Digitar o atalho do 3D Rotate, 3DR, Enter. Seleciono tudo que eu modelei. Dou Enter. Vou selecionar aqui, ó, o eixo de rotação vermelho. Posiciono o cursor do mouse na vertical e clico. Professor, isso é muito fácil. Esse que dessa vez foi fácil mesmo. Aí já tá gostando, é? Pega no ritmo, olha. Eu vou mudar o ângulo de visualização para isométrica nordeste. Justamente para a gente ver essa aresta aqui. Ó. É esse pontinho que eu quero aqui. Ó. Eu vou botar no conceitual para a gente visualizar. Essa esquinazinha daqui que eu quero. Eu vou pegar do ponto médio de fora do meu janelão. A esquina de fora aqui, ó, dessa esquina. Do midpoint para o midpoint dessa aresta aqui. Ser exatamente o ponto dela. Trazer aqui, ó, 2D Wireframe. M-Enter, seleciono meu janelão todo. E vai dar para ver. Esse ponto aqui está mais próximo. Esse aqui está uma sobreposição de linha que eu não vou conseguir enxergar. Então eu tenho que achar a outra aresta. A outra aresta é esse midpoint aqui, ó. Vai ter que ser do midpoint
do lado direito para o midpoint dessa parede aqui, ó. Professor, isso é muito fácil. Enter. Clico aqui, ó, nesse midpoint e colo nesse midpoint aqui, ó. Eita, tá bonito demais. E não é que deu certo, professor? Não diga assim que tá tudo certo. Aí tá certo. Massa, massa. Dá tempo de a gente modelar a porta aqui da cozinha. Dá, professor. É o computador ele tá fazendo sozinho agora. Aí tá certo. Vamos lá. Mudar aqui para o estilo de visualização 2D wireframe. Vista isométrica. Vou dar uma visualizada no corte aqui. Vejam só. A minha porta da cozinha, eu tenho uma moldura dela de 6 centímetros. Tem um vidro aqui com a altura de 13 centímetros e uma travessa entre o vidro e a parte do fechamento em alumínio com 13 centímetros. Vamos lá, de fora a fora, a nossa porta tem 1 metro. No espaço aqui, nós temos 1 metro. Um metro. Da base para o topo, 2,10. Então, ela total aqui vai ter 2,10. Ou seja, essa porta não tem guarnição. Ela já é o alumínio direto na alvenaria. Vamos copiar a estrutura da porta da planta baixa lateralmente aqui com uma medida conhecida. Vou botar com 3 metros. Copiei da planta baixa o retângulo externo e os dois tubos laterais e o fechamento interno com uma distância de 3 metros sobre o eixo Y. É só o vermelho e o amarelo, né, professor? É um vermelho e 3 amarelos, né? Os dois da extremidade e o do fechamento. Os dois tubos quadrados da extremidade. É porque o meu tá branco aqui, eu já não tô conseguindo ver, não. Mas eu selecionei já. Beleza. Os dois da extremidade, a gente vai gerar uma extrusão de 2,10. Copia ele 3 metros para fora, hein? Peraí, viu? É, exato.
No caso, a extrusão é 2,10, isso? Isso. Podemos avançar? Por mim tá ok, professor. Pronto. Desse retângulo vermelho da base, nós vamos gerar uma extrusão de 0,06. Meia dúzia. 0,06. Vou copiar essa trave inferior do ponto superior para o topo. Como eu tenho uma parte superior em vidro, bastante para baixo, tem um fechamento em alumínio, essa parte superior aqui, ela é com a mesma altura de uma janela alta aqui, ó, de 25 centímetros. Eu vou usar uma 3P aqui, ó, 3P Enter. Nessa extremidade aqui, ó, eu vou fazer uma linha sobrepondo a minha moldura em ponto 25. E ainda gero uma abinha para fora aqui, ó, sobre o eixo X. Fiz um Lzinho aqui, ó, daqui para cá. Essa 2x não tem medida não, é 25 também. Como é? Essa linha aí do eixo X, tem medida ou é qualquer? Não, não. É só para facilitar depois a gente deletar ela. Ela vai servir de base para a gente copiar essa trave para a base do L aqui. Vou copiar essa trave superior do ponto inferior para a extremidade da 3P. De inferior para inferior, é? É, do inferior para o inferior. Deleto essa 3P que serviu somente de referência para auxiliar no ponto de cópia. E vou unir essas 5 peças. Comando Union. Seleciono a peça inferior, as duas laterais e as duas superiores. Dou Enter. Agora nós temos que fazer um fechamento para a parte de baixo em alumínio e na parte superior em vidro. A alturazinha do vidro aqui é 13 centímetros por uma largura
de 88 centímetros. Já na parte inferior, é só a gente gerar uma extrusão nesse retângulo amarelo restante, com a altura do vão maior da porta. Tem 1,79 m. Vou gerar uma extrusão nesse retângulo amarelo de 1,79 e vamos mover ele na vertical em 0,06. É para ele vir para a parte de cima da moldura. E o vidro, vamos fazer o retângulo em cima, né? Vamos. A gente pode fazer uma 3P já no lugar aqui, ó. Pronto. 3P, Enter. Vou pegar aqui, ó, no ponto médio a área do vidro, contornando todo o retângulo. E vou gerar uma extrusão lateral de 0,01. É XT, extrusão lateral de 0,01. E você pode mover voltando aqui, ó, do midpoint para o midpoint. Feita a modelagem da porta da cozinha. Agora é só a gente mover todos esses elementos para o midpoint dessa alvenaria aqui. A espessura dela é de 0,01, é? É 0,01. Para fora. É. Eu fiz para dentro, ó. Não, tanto faz, porque essa medida de 1 centímetro no conjunto arquitetônico vai ficar imperceptível. Só se você for muito perfeccionista para ir ver que está meio centímetro para dentro ou para fora. Certo, mas já mover esse vidro ou vai deixar ele do mesmo jeito que a gente criou a extrusão? Como eu sou perfeccionista, eu movi pro meio. Eu tenho uma agonia com essas coisas. Certo, me mostra aí qual foi o midpoint que foi Aqui, ó, feito. do ponto médio dele para o ponto médio do vão. Assim fica mais fácil, né? Fica. Vou mover esses três objetos, que é a moldura externa, que a gente uniu formando um objeto só, a lâmina de vidro e o fechamento de baixo. Dou Enter. Vou clicar aqui, ó, nesse ponto médio e vou colar no ponto médio da soleira da porta aqui, ó. Professor, isso é muito fácil. Foi o ponto médio inferior até o ponto médio lá da porta, né? Exato. Dessa soleira da porta aqui, ó. Dá um confere aqui no conceitual. Tudo certo. Nada errado. E nada errado.
Pronto, e assim a gente finaliza a aula de hoje. Amanhã a gente vai dar continuidade na modelagem das janelas altas e nas janelas baixas, para a gente partir para o SketchUp. Beleza? Combinado assim? Beleza, pessoal. Assim a gente Beleza, finaliza a pessoal. aula de hoje e amanhã a gente dá continuidade. Eu continuo gravando essas aulas, eu só não coloquei o link no YouTube da última aula, mas aí eu vou colocar as duas juntas, a da última aula e dessa aula de hoje. Beleza. Beleza, gente? Uma boa noite e até amanhã. Boa noite, professor. Eu Boa vou noite. precisar de um favor seu.